a discussão de EPI nos Estados Unidos não é feita por economistas, mas é no terreno dos economistas. Ator econômico, entendeu? Toda a discussão Nike O'Hare, Krasner, essa galera toda é uma discussão de ator, é uma discussão muito mais próxima da economia do que é o caso da inglesa, que tem a Susan Strange como a grande musa inspiradora. O paradoxo é que lá é para economistas. Olha que coisa meio esquizofrênica. Os economistas não querem nem saber dessa porra de EPI. Né? Que coisa esses caras, ciência política, velho. Deixa com eles. A mentalidade é economicista. Na Inglaterra, a EPI nasce da economia. São os economistas. Né? Querendo dar conta do sistema financeiro, pensar o poder. Né? Enquanto RI lá, entendeu? Tá no CAR, tá naquela outra discussão que a gente veio fazendo. Mais radicada em outras determinações. Então faz diferença. Né? Faz diferença de onde vem. E eu acho muito divertido isso, porque é um puta de um paradoxo a princípio. Né? O campo da EPI é identificado a RI nos Estados Unidos. É um tema de RI. Na Inglaterra, EPI é um tema predominantemente da economia. E mais, para vocês terem uma noção de por que isso tem uma conexão com a economia política clássica, mas essa conexão é lógica. Entendeu? Essa conexão é lógica. Como é que o problema apareceu pela primeira vez? Antes da noção de economia se autonomizar. Porque, veja, a coisa é sempre, né? Para mim, a coisa é sempre o jeito que vocês vão se apropriar dos problemas, com o que? O colorido particular de cada um de vocês. Por isso que não dá para ficar desandando coisas muito específicas, entendeu? Eu prefiro insistir nas questões mais gerais. Olha como a discussão que deságua hoje, 2022, a sua referência imediata é 1970. Mesmo que esteja 2008, mesmo que tenha todas essas coisas, é 1970 é o critério. Se a gente continuar, então, na linha do que eu estou sugerindo, é porque alguma coisa aconteceu lá, né? Essa alguma coisa que aconteceu lá mudou todo o conjunto dos saberes. E é evidente que essas coisas têm inércia, elas não acontecem uma coisa de uma hora para outra. O que eu acho que é a coisa do desastre. O que o autor X disse, o que ele diria hoje. Isso é a rota do desastre. É os caras que vão retomar a economia política e vão dizer que a economia política é Marx, ou, se ele for ortodoxo, a economia política é Smith somado com Hume, mas não sei quem, o que eles diriam. Isso é a fórmula do desastre. Porque, sim, as ideias têm uma certa herança. Transforma 1900. O ponto mais forte do Gilpin, do livro dele, é esse. Olha, depois do fim de Bretton Woods, a questão não pode mais ser posta da mesma forma. É isso que eu queria encaminhar a discussão mais prática agora. Por que ela não pode mais ser posta da mesma forma? Porque você já não tem um padrão ouro. Aquela ideia que um ouro, uma onça de ouro, vale $33 e que os países não podem mexer no câmbio sem comunicar o fundo e que, portanto, você tem uma referência sólida das oscilações mercantis, isso desapareceu. O que mais desapareceu? Isso é um texto interessantíssimo do Gilpin, sobre as empresas transnacionais. Né? Outra coisa que apareceu, a internacionalização da década de 70, que está se acelerando, não é a mesma dos anos 50. Como funcionava a internacionalização dos anos 50? Ela atacava mercados nacionais protegidos, reserva de mercado. As montadoras alemãs que eram feitas no Brasil, elas eram idênticas à matriz. Por isso que o efeito multiplicador funcionava. Se abria uma Volkswagen aqui em São Bernardo, como abriu, fechou há pouco tempo. Essa empresa fazia o quê? Ela ativava um conjunto de fornecedores nacionais. Ela produzia quase tudo aqui. Quase tudo. Voltadas a abastecer o mercado brasileiro, que era protegido. O comando da matriz era um comando financeiro e repatriava os lucros. Mas veja, não tem cadeias transnacionais. Como você não tem cadeias transnacionais, não tem o problema dos preços variando muito entre os países e você tinha um padrão fixo que atrelava as várias moedas. Esse é o grande paradoxo, entendeu? Quando você quebra essas formas de rigidez, você está mais próximo do caminho de uma ordem liberal, não tá?
Só que as pessoas falam, o liberalismo está entrando em crise. Está desabando a bagaça. É muito maluco o jeito que o problema apareceu nos anos 70. O que mudou? O que mudou? Deixou de ter a ideia de lastro. Deixou de ter a ideia de uma onça de ouro valendo $33. O dólar continuou sendo a moeda mundial, mas as pessoas achavam que talvez ele não continuasse. 2. A produção transnacional começou a nascer mesmo. É muito diferente, por exemplo, hoje, quando um iPhone tem peça do planeta inteiro. Ele vai ser montado em um lugar, óbvio, e esse lugar é uma plataforma de exportação. Mas ele atravessa o planeta inteiro, entendeu? É completamente diferente. A grande ponto de mutação foi a década de 70. Isso sem falar, né, em 68 e toda aquela contracultura. Mas pensando nessa coisa mais careta, a finança mundial está mudando. A estrutura do comércio mundial está mudando. Os players estão mudando. Na época era o Japão. Todo esse mimimi da China, na época era o Japão. Tem uma passagem do texto do Gilpin que é muito que ele chega a chamar de uma economia Nishibei. É uma economia americano-japonesa. E qual que era o desespero? Os japoneses estão comprando coisas nos Estados Unidos. Essa paura com a China, né, era a mesma, só que tem uma diferença que é fundamental. O Japão não tem exército. O Japão não tem bomba. Né? Então, essa diferença é muito importante. Né? O debate não é idêntico. Né? Mas o problema apareceu pela primeira vez desse jeito. Por isso que começou esse diálogo entre a academia americana, a academia inglesa e as relações internacionais e economia. Ó, como é que a gente vai entender o que está acontecendo? Teve um esforço interdisciplinar. 91 vai querer jogar uma pá de cal. Ora, sempre foi liberalismo. Mas esse é um momento interessante, né, de constitutivo, então. Veja, mas não é o mesmo problema da economia política clássica, embora teoricamente você remonte aquela herança. Essa é um pouco a ideia. É primeiro pensar o que estava acontecendo nos anos 70. É mais ou menos nesse período que se delineia o que começou a se chamar de teoria da estabilidade hegemônica, que é uma coisa que o Gilpin tem uma relação de amor e ódio com ela. O seu principal artífice, um cara chamado Klindeberger, vocês já devem ter ouvido falar, né? O Fiore cita ele direto, só que sempre erra a página, né? O que o Fiore está falando são 2 páginas na frente. Sempre que vocês lerem lá no Fiore, põe 2 páginas a mais, senão vocês não vão achar. Todas as coisas ele erra a página. Que esse Klindeberg está definindo o que é a tal da teoria da estabilidade hegemônica. Mas qual é o ponto? Veja, qual é o ponto? Qual que é a grande discussão? O Klindeberg ficava insistindo no quê? Só é possível uma economia mundial liberal se você tiver um hegemon. Esse hegemon emula o que o Estado faz no interior das economias nacionais. Ele oferta a moeda internacional, todos os principais bens coletivos. A moeda internacional, a segurança internacional, ele é o principal regulador dos regimes internacionais e mais, ele é uma espécie de emprestador em última instância. A coisa está indo mal, ele vai lá e salva. É essa página aí, essa parte que foi errado toda vez. Dessa função de salvar a economia em distress, ou seja, tudo uma mercadoria, uma coisa em distress, uma coisa está meio perdida, ele vai lá e estimula. Qual é a discussão? Nike ou reino? Não, não. Uma ordem liberal. E o próprio Gilpin, ele até concorda com essa ideia. Uma ordem liberal talvez precise nascer de um hegemon que seja liberal. Uma vez estabelecida a ordem liberal, a águia pode pousar de forma bonita ou capotando igual um albatroz. Você já viu o albatroz pousando? Sai capotando. Tanto capotando como pousando bonitinho, é possível manter a ordem liberal preservando as instituições liberais. Aí o lance de Pax Consortes, então você cria um consórcio de potências liberais para deixar o seu albatroz cair, capotar demais, entendeu? Você segura as pontas, esse é um ponto, né? E o que insistem na Igorrene, a interdependência está aumentando. Vocês estão falando que a hegemonia americana está indo para as cucuias, que é o debate dos anos 70. A hegemonia americana em crise. O dólar não está sendo desafiado para valer.
O marco alemão não está substituindo o dólar. Quando o IEM tentou substituir, foi enquadrado. Logo, talvez seja verdade que você precisa de um hegemon para formar uma ordem liberal. Agora, ela pode ser mantida sem esse hegemon. Essa é a questão de hoje. Essa ordem está indo para as cucuias. Se os Estados Unidos for para as cucuias, a ordem liberal pode ser mantida? Se a China continuar nesse caminho, ela vai virar heterodoxa ou mais por ortodoxia? É o debate de hoje, 2022.